Gente, hoje é sexta-feira, dia da nossa edição casual no Conta Corrente. Dia de pensar em bons programas para o final da noite, para o final de semana inteiro. Que tal música? Que tal começar aqui com a gente, agora? Quando a gente pensa em música, vem junto um monte de coisas. Diversão, atitude, clima, romance. É inspiração para as mais diferentes ocasiões. E é também, a gente descobriu, tema para uma edição inteira do nosso Conta Corrente. Quer ver só? Lá vai! Qualquer laptop tem mais recursos do que os Beatles jamais acessaram. Essa frase aqui que a gente destaca na abertura da nossa edição é de João Marcelo Boscoli, produtor musical, o irmão da Maria Rita, filho de Elis Regina e empresário, que há anos criou a gravadora Trama. Hoje esta ideia se transformou numa comunidade virtual também. Já são 75 mil artistas em rede, 2 mil discos lançados. Que negócio é esse? A gente vai perguntar para ele. Aqui está o João, já com a gente, prazer tê-lo conosco nessa edição, João Marcelo. Também está conosco o músico e pesquisador musical, Charles Gavin. Você se lembra, ele foi o baterista dos Titãs, é um colecionador incorrigível, ainda bem, de discos raros de vinil e tem outros projetos que vai contar para nós também nesta edição. Conosco, Jorge Vidor. Senhores, é um grande prazer fazer essa edição casual com vocês todos. Eu fiz uma primeira proposta de pergunta, João Marcelo, que negócio é esse no qual você se meteu e que tem feito bem para tanta gente? O da música independente, hoje virtual. Conta pra gente. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. A música é uma grande paixão humana, né? Você descreveu na abertura do programa momentos e emoções, sensações que a música evoca. Ela faz parte, eu acho, das nossas memórias emocionais. E hoje em dia, com a chamada revolução digital, a música chega a lugares que ela nunca havia chegado antes. Nunca foi tão barato produzir música e nunca foi tão fácil publicar música. Antes você dependia da resposta de algumas pessoas. Hoje, como você falou também na abertura, você usa um laptop, grava e coloca na rede e chega até as pessoas mais rapidamente. É um momento que eu enxergo de muita efervescência no mundo da música. Eu acho que quem falou foi você, porque a frase eu roubei da nossa conversa ao telefone exatamente para abrir essa edição. Vou ouvir aqui a primeira opinião também do nosso Charles Gavin. Que negócio é esse da música hoje, Charles? Você pegou uma fase aí toda, ao longo do trabalho com os Titãs, sobretudo, além das outras bandas com as quais você trabalhou, mas você pegou uma longa fase, inclusive com a produção de discos de vinil. Eu tenho que confessar a vocês, eu tenho alguns discos dos Titãs em vinil, o Charles já autografou para mim. É verdade. E você se tornou ainda hoje um pesquisador também, uma pessoa interessada nessa efervescência, não é? Conta pra gente. Sim. Acho que essa questão é muito difícil de ser debatida e ela é debatida quase que todo dia na imprensa, pelos músicos, pelos produtores, por praticamente quase todo o setor. Na verdade, outro dia, esse até é assunto da minha análise, eu faço análise toda quarta-feira e eu estava debatendo as mudanças que o uso da internet tem provocado na nossa vida, especialmente na minha profissão, né? E minha analista mandou uma frase muito boa, ela falou: isso é a ponta do iceberg. Nós não temos condições de saber o que está debaixo, porque essas revoluções comportamentais que a internet está impondo, não só na música, mas no entretenimento em geral, nas relações humanas, eu acho que a gente está no início disso. Então, acho muito difícil prever o que será daqui para frente. Mas como o João Marcelo já disse, nunca foi tão fácil você apresentar o seu trabalho. Isso acho que era uma grande avanço, assim, você apresentar. E também nunca foi tão fácil gravar um disco de qualidade. Você pode gravar um disco de qualidade na sua casa, exatamente num laptop, e disponibilizar na rede. O outro lado disso é que o disco também, o valor dele tem mudado, né, por conta dessa relação. Então, para algumas pessoas, o disco hoje, na verdade, é um instrumento de divulgação do seu trabalho. Pois Charles, a gente estava conversando aqui antes do programa, estava dizendo para ele que ontem à noite um filho meu, filho mais velho, passou um link na internet, né, do YouTube, de um músico, pianista americano, famoso, Keith Jarrett, tocou aqui no Rio, e ele passou assim, não foi isso que ele se apresentou, mas foi parecido. Aí eu cliquei ali, eu vi, excelente, aí apareciam outros links, eu fiquei uma hora ouvindo aquilo. Aí eu te perguntei, ouvi aqui um monte de gente sem pagar um tostão, né? Então o que é que vive hoje uma banda de música, uma banda de rock, uma banda de jazz, uma banda de...
de que vive? Olha, eu posso falar da minha área, né, que é você falou, uma banda de rock, uma banda de pop. Essencialmente ela vive dos shows, da estrada. É ali que a pessoa vai ganhar seu pão do dia a dia. Porque, como a gente vai comentar aqui no programa, os números de vendas que quando eu comecei, né, e a minha primeira gravação foi de 1985, eu nem era dos Titãs ainda, mas em 85 entrei para os Titãs, os números de venda eram números altíssimos. Por exemplo, você pega as vendas, os grandes vendedores de disco do Brasil, Roberto Carlos, eram Olha os Titãs da casa de milhões, né, na verdade. Da casa de milhões, exatamente. Nessa época, e nós vendíamos muitos discos, vendíamos. Isso era uma parte muito importante do nosso orçamento, da nossa vida, né, do nosso salário, vamos dizer assim, né. Hoje em dia, com toda essa situação da internet, com a mudança de comportamento das pessoas, e às vezes tem uma certa resistência em querer pagar por música, então os músicos, mais do que nunca, têm que ganhar dinheiro mais na estrada fazendo show. Vamos lá ver com o João Marcelo Bosco. E João Marcelo, conta pra gente a sua visão acerca disso. O Charles nos traz uma visão bastante realista, quer dizer, mais gente aparece para a cena musical, só que o músico ele próprio tem mais dificuldade hoje para ganhar dinheiro com, afinal de contas, a sua atividade. Você tem uma visão semelhante a essa? Bom, chama-se show business, né? Então, toda a grande parte da economia ao redor da música sempre foi fundamentada no show. Por mais que um artista vendesse muitos discos, e realmente o Charles tem toda a razão, já foi uma linha muito mais relevante, já teve faturamentos muito maiores, foi sempre no show que o artista teve a sua maior fonte de receita. Você falou da Elis, da minha mãe, né, no começo do programa. A Elis vendeu 1 milhão de cópias algumas vezes, foi a primeira artista brasileira a vender 1 milhão de cópias, mas realmente o nosso sustento, né, o que pagava a escola, as viagens, roupas, etc., isso sempre foi vindo do show, a maior parte. Acho que uma segunda coisa que a gente pode colocar é a seguinte: a maior parte da música ouvida no século XX foi ouvida de graça. Se a gente lembrar da década de 20, quando começou a rádio, o primeiro programa de rádio a ser apresentado era patrocinado por uma fábrica de biscoito. O primeiro programa de jazz, apresentando jazz para a América. Depois, quando veio a televisão aberta, também obedecia essa lógica. O conteúdo é dado de graça e isso é viabilizado pelos patrocinadores. Então, vamos supor que a gente está aqui no ano de 1985. Eu escuto uma música no rádio, eu como ouvinte não pago nada, e se eu quiser uma relação mais profunda com o artista, eu vou ao show ou eu compro o disco. Então, do ponto de vista da audição de graça, o que aconteceu hoje foi que foi para uma escala muito maior, por causa dos dispositivos móveis, pelos computadores e tal. Mas é uma realidade que começou há quase 100 anos. O segundo ponto que eu acho relevante dessa discussão é colocar que se o rádio, se a televisão sempre oferecer esse conteúdo gratuitamente, e eu sempre assisti televisão, nunca precisei pagar o salário do Tarcísio Meira, por exemplo, nem dos engenheiros, dos câmeras, dos roteiristas e tal, há um modelo econômico onde o patrocinador resolve todas essas questões e disponibiliza de graça, buscando audiência, que pode ser trazido para a música, que é uma das coisas que a gente está fazendo. Não foi a internet que criou esse comportamento, foi o ser humano que criou a internet e foi o ser humano que criou esse comportamento. O ser humano não foi inventado pela internet. Eu acho que tudo que está acontecendo reflete a época que a gente vive. Agora, eu, assim como o Charles, sou apaixonado por discos, sou apaixonado por coisas físicas, assim, e eu acho que isso não vai perder a relevância nunca. Agora, a música chega a lugares onde nunca chegou antes, né? Então vamos, na sequência, nessa deixa do João Marcelo, colocar algumas perguntas dos nossos assinantes. A primeira delas que eu tenho aqui em mãos diz o seguinte: Charles Gavan, lá está, a pergunta que vem de Guarnal, de Goiás. Como? Guarnal, foi o que eu disse. Devemos seguir os padrões técnicos de mixagem e masterização para que o nosso produto final seja considerado de boa qualidade? Uma pergunta extremamente técnica, né? Eu sou da opinião que, mesmo isso que você está falando aí, padrões técnicos de mixagem e masterização, na verdade a mixagem é quando você arruma tudo que você gravou. E a masterização é o último verniz que vai antes que as pessoas ouçam o trabalho de alguém. Temos assim, o português, mas para que todo mundo possa entender isso. Eu acho que esses critérios são discutíveis, porque eu vou voltar para o começo do programa,
que é uma frase que o João Marcelo falou sobre as ferramentas que nós dispomos hoje de um laptop e o que os Beatles tinham na mão para gravar. Daí tem duas coisas. Eles tinham tão poucos recursos, e a maioria dos artistas e dos discos que eu ouço hoje, discos de jazz da década de 50, tinham muito menos recursos ainda do que os Beatles. Isso só afirma que essas pessoas eram geniais quando estavam gravando, trabalhando, tocando, compondo. Por outro lado, eu acho assim, que as pessoas que querem gravar, que ele está perguntando o seu trabalho em casa, e realmente esse cuidado técnico tem que existir, mas mesmo isso é discutível, é subjetivo, porque o que vale para mim mesmo é a criação artística. Isso vem primeiro e depois vem a coisa técnica. Eu vou passar para o João Marcelo, que eu sei que ele também quer falar rapidamente desse pormenor, não, João Marcelo? Olha, bom, Charles sintetizou muito bem, né? A diferença que havia num pequeno gravador portátil na década de 80 e um estúdio profissional era uma diferença gigantesca e hoje essa diferença é menor. Tudo gira em torno do talento musical, né? Isso eu concordo 100%. E mais um lance, eu queria lembrar do Roger Corman, um dos grandes diretores de filme B, né, americanos, e também do Cassavetes, que dizia que quando o dinheiro desaparece, a criatividade aparece, né? Eu acho que um grande talento, ele consegue gravar um grande álbum em 2 canais, quer dizer, isso são apenas ferramentas, instrumentos, mas essa diversidade não garante o talento. Eu queria lembrar muito disso. A tecnologia deixa as pessoas com a capacidade e a chance de acessar, de poder realizar. Mas o talento não vem daí. O talento vem de lugares que a gente não imagina, vem do imponderável. A tecnologia não gera um talento de maneira nenhuma. Canal. Este é o Conta Corrente em plena sexta-feira casual. Hoje sobre música independente. Olha, essa boa banda que você está vendo aí é a Pata de Elefante, que faz rock instrumental, é uma das bandas mais celebradas, mais interessantes da moderna cena da música independente. Essa banda está viajando pelo Brasil hoje. Os caras se apresentam em São Paulo, no Beco 203, hoje mesmo. Semana que vem, dia 18 de maio, a partir das 8 da noite. Eles estarão no Espaço Cultural Sérgio Porto, na rua Humaitá 163, aí já no Rio de Janeiro. Este é o show de lançamento da turnê de lançamento do CD na cidade. Quem abre para eles é a banda Os Dissidentes, do Rodrigo Rua. É rock and roll, pesquisa instrumental, de uma moçada que quer muito fazer o trabalho deles chegar até vocês. Viu, gente? Charles e João Marcelo, que estão com a gente hoje. O que me leva, inclusive, a perguntar ao próprio João Marcelo, como é que é isso agora na atividade de vocês, João Marcelo, no nível de produção que você está com a trama, por exemplo, com os nomes que você reúne, você ainda recebe demos, ainda faz contato direto com os artistas que queiram mostrar as músicas para você, por exemplo? Olha, a demo física hoje vem numa quantidade muito menor, Guto. Realmente, até 2001, 2002, a gente chegou a ter 6.000, 6.500 demos, né, em CD, a maioria, nos nossos acervos. Aí a gente teve a ideia de criar um lugar virtual, um lugar de autopublicação de música, que é a Trama Virtual. Então, a partir de 2003, a gente começa a receber esse material direto pela rede. Hoje, são 75 mil artistas que estão lá no nosso ambiente. A gente recebe ainda demo, mas numa quantidade menor. Vai tudo pela rede mesmo, cara. Com o Charles Gavansi, ele... Posso fazer uma pergunta para o Charles, estou curioso? Porque a gente está falando aqui de bandas que arrastam multidões, de música sertaneja que também arrasta multidão, de shows que lotam praças imensas. Mas a música também tem aquele, não vou dizer intimista, mas aquele viés em que você reúne ali num bar pequenininho, uma cantora, um cantor. Tem espaço ainda para esse músico, Charles? Para esse que não é de multidão? Esse, como é que... Esse não tem estrada. Não, né? Pois é. Não, é lógico que tem. E eu, inclusive, sou fã desse tipo de situação, assim, quando você está ali com a sua mulher bebendo um vinho e ouvindo jazz, ou uma bossa nova, um samba jazz, uma coisa assim. Eu acho que tem esse espaço, sim. E tem gente até que faz transmissão desses eventos pela internet, que é uma outra possibilidade também, né? O sujeito que está, por exemplo, no Recife, pode ver um show que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro,
Eu estou produzindo um disco de uma banda daqui do Rio de Janeiro, chamada Canastra, uma banda genial, um disco que fica pronto daqui a pouco, e um dos rapazes um dia colocou uma câmera no estúdio no momento que nós estávamos gravando, e a gravação foi transmitida ao vivo para a internet. E muita gente entrava e perguntava, mas o que vocês estão fazendo? Que equipamento é esse? E ali, já no ato da gravação, já havia uma interação entre nós que estávamos ali, aqui no Rio de Janeiro gravando, e o pessoal que estava em qualquer lugar do planeta, por exemplo. As perguntas que chegam para a gente, inclusive, dão um pouco conta disso, Charles. Tem gente que pergunta, e João Marcelo, em meio a essa facilidade de acesso, como fazer para separar os bons artistas daqueles que talvez não sejam considerados tão bons? O joio do trigo. O joio do trigo, exatamente. João Marcelo, rapidamente, por favor, o que você acha? Olha, eu vou repetir aqui o que dizia o Duke Ellington, né? Tem dois tipos de música no mundo, a música que eu gosto e a música que eu não gosto. Ainda bem que dentro da música não existem regras, não há aquilo que está certo, que está errado, tem o gosto pessoal de cada um. Então acho que no final das contas, essa edição é feita pelo gosto do editor, pelo gosto do diretor artístico, pelo gosto do produtor, né? E isso eu acho que é intangível e é completamente subjetivo, ainda bem, ao contrário de um jogo de futebol, por exemplo, que 2-1 é 2-1, teve um vencedor e um perdedor e não há discussão. Na música são todos ganhadores, eu acho, nesse sentido. Charles Gavan, o que você acha? Posso aproveitar a oportunidade, já que eu estou no conta corrente, e devolver para o Jorge aqui uma pergunta. Você vai me responder. A música brasileira é ou não é uma das grandes commodities do nosso país? Claro, inclusive é um instrumento de venda. No Japão, quando eu visitei, eu levei um CDzinho de música brasileira para as pessoas que eu encontrar. Elas ficavam delirando quando eu dava aquele CDzinho de presente. Você acha que a gente explora, em termos econômicos, a música brasileira do jeito que ela merece, que ela poderia ser explorada? Não como não explora também outras formas de entretenimento. A gente acha que isso é o lado. O entretenimento é uma coisa lúdica, não é um negócio. Não merece aquele cuidado, né? Aquele olhar de negócio. O conta corrente dá essa valor, não é? Estamos aqui toda sexta-feira chamando a atenção para isso, chamando você, chamando o João Marcelo. É isso aí, obrigado. Só para a gente arrematar com o Charles, a gente não pode perder de vista as pesquisas que você faz. Chegando aqui uma pergunta do meu colega jornalista Marcelo Lins, quer saber o seguinte: e a qualidade das músicas do passado, o valor que vinha junto com elas, aquilo fica como página virada ou vai reaparecer de alguma forma? Não, aquilo não fica, não é página virada de forma nenhuma. Aquilo se aplica absolutamente no nosso presente, porque todos os sites, provedores, programas, tudo que você imagina que faz parte da indústria do entretenimento, precisa de conteúdo. E a música, desde quando ela começou a ser gravada até hoje, ela é o grande conteúdo que esses sites, provedores, empresas querem. Então acho que essa é uma época muito boa para a gente tratar o acervo da música brasileira da maneira como ele deve ser tratado. Muito bem. Não é à toa que a gente vê tanta regravação com artistas como Amy Winehouse e Bebê em Fontes, bastante conhecidas. Essa edição, que pena, está chegando ao fim por hora. Vamos fazer outra, se Deus quiser. Nosso boa noite em companhia de Charles Gavan. Um tema, uma palavra. Olha, bom, já que estou no conta corrente ainda e a preocupação é a inflação, então eu recomendo você ouvir a música do Raul Seixas, Aluga-se, que fala exatamente dos problemas econômicos que o nosso país enfrenta há décadas. Que ideia, vamos fazer dela uma trilha sonora. Uma palhinha aqui, né? Vamos lá para São Paulo com João Marcelo Bosco. Igualmente um prazer ter você com a gente. Um tema, uma palavra. Acho que o tema é o talento. Eu queria aproveitar que a gente está entrando no final de semana. Se as pessoas quiserem conhecer um grande compositor e um grande cantor dessa nova geração, o nome é Felipe Catto. E vale a pena conferir o trabalho dele na internet, Catto, C-A-T-T-O. Foi um desses artistas que me chamou muita atenção nos últimos anos. E teve recentemente, inclusive, com o Serginho Groisman, eu vi, e realmente é digno de toda a atenção. Obrigado, João Marcelo, um grande prazer ter você com a gente. Igualmente com o nosso Charles Gavan. Obrigado pelo convite, hein?